Juntos novamente para continuarmos o estudo do livro fantástico O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 51, Traumas por Acidentes. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam de certo delinquentes que, em outras épocas, atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão. Companheiros que, em outro corpo, cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, pondo a pique existências preciosas, ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação. Quantos romeiros terrenos, que em cujos mapas de viagem contam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão de atos louváveis a que se afeiçoaram. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para as pessoas cujo passo já se resvala no cairel do sepulcro? Isso está escrito em Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo 18. Dependendo da edição, estará na página 246. Traumas por acidentes. Acidentes fazem parte da história de todos nós. Alguns por imprevidência, outros forçados e criados pelas leis kármicas que funcionam qual cobrador incorruptível dos nossos delitos. No exato momento em que escrevia estas linhas, uma fragata de guerra americana lançava 2 mísseis contra um avião comercial indefeso que sobrevoava o Golfo Pérsico, promovendo o espetacular desencarne coletivo de 290 pessoas. Acidente? E o grande incêndio no edifício Joelma? Negligência? A que das quedas constantes de barreiras, soterrando centenas de vítimas? Das erupções vulcânicas, inundações, tempestade, guerras, dos pequenos acidentes particulares de cada um, que somados perfazem volumoso total de passageiros deste mundo para outro? Quem lhes dá os passaportes? O acaso que acolhe indiscriminadamente ou uma lei inflexível que traz de volta o culpado a rever e a responder pelos seus desmandos? Seria nada confortador para o habitante terreno saber-se regido por lei caótica que não leva em conta os méritos, a distribuir dores e alegrias de maneira arbitrária, materializando efeitos sem a observância das causas. Não estou querendo criar a síndrome do karma, onde uma criança, ao sofrer pequeno corte no pé, nada lhe seja feito além do curativo, pois aquilo lhe era reservado por predestinação. Talvez os velhos métodos educativos de andar calçado, de não colocar vidro no chão, tenham sido esquecidos, e isso não é karma, é apenas descuido dos pais, desde que tenham tomado conhecimento dos meios de evitar o acidente. Atribuir as consequências das menores picuinhas nas quais nos envolvemos à lei kármica é não entendê-la. O karma de hoje é criação do ontem. Quando nos descuidamos da ética evangélica, podemos agravá-lo, aliviá-lo ou estacioná-lo. A lei kármica admite flexibilidade em seu determinismo, mas seu cumprimento é inexorável, no sentido de cada um receba segundo as obras praticadas. É, portanto, criadora e determinadora de muitos acidentes, acordando o espírito da inércia ou da lentidão em que se encontra por livre vontade, de vez que o velocímetro da marcha evolutiva de cada um é ajustado por si próprio. Neste capítulo, veremos alguns casos de acidentes com as consequentes implicações no perispírito dos acidentados, bem como a terapia ministrada, objetivando a normalização desse corpo plástico, quando esses acidentes atingem proporções inusitadas, prejudicando sobremaneira o perispírito, entra em cena o corpo mental, servindo como forma para uma nova peça a ser modelada,
Até aqui, isso parece ser uma constante em acidentes de grande porte. Primeira visita. Um instrutor está me informando que vamos observar 2 casos de acidentes traumáticos para o perispírito. A explosão de um avião de passageiros e um paciente vítima das radiações atômicas de Hiroshima. São exemplos bem demonstrativos das agressões que o perispírito pode sofrer, determinadas pelas condições mentais e kármicas de cada um. Fala-nos que nessa observação você pode explorar o assunto à vontade, de maneira a não permanecer em dúvidas em qualquer detalhe da narrativa. Encontro-me em uma sala ampla e arejada, onde homens e mulheres trajam batas como se fossem profissionais da medicina. Na minha frente, uma tela branca e grande, onde, segundo o instrutor, vamos assistir a um acidente ocorrido com um avião de passageiros. As cenas que começam a surgir mostram imagens tridimensionais de grande realeza. Como estou atenta a todos os detalhes, noto, através das cenas, que os passageiros do avião são as mesmas pessoas que estão aqui conosco, assistindo o filme. No avião, eles estão bem vestidos, paletós elegantes, vestidos como se estivessem a passeio. O instrutor, que coisa estranha, diz que as cenas relativas ao acidente estão sendo retiradas da mente dos passageiros. Devo permanecer com atenção máxima para descrever o mais fielmente possível. Verei a atuação dos médicos e enfermeiras antes e após a tragédia. Nesse instante, ele coloca a mão sobre minha cabeça. Sinto como se extraísse algo de mim. Como, no momento, sou a única encarnada presente, devo funcionar como doadora de ectoplasma para uma melhor funcionalidade da tela. Todos os espíritos que estão na primeira e na segunda fila estão concentrados e de suas mentes sai uma substância azul prateada que está dando vida às ações na tela. O avião está em voo e seus passageiros descontraídos. O clima é alegre e cordial e nada parece prenunciar uma tragédia. As pessoas que passaram por esse acidente e aqui estão presentes encontram-se equilibradas e conscientes. Vejo agora vários enfermeiros dentro do avião. O acidente ainda não ocorreu. Cada enfermeiro concentrado, em posição de alerta, se coloca ao lado de um passageiro. Os passageiros continuam despreocupados, como se tudo transcorresse normalmente. Vejo também como os enfermeiros, outras entidades desencarnadas, amigos e familiares dos passageiros, uns aflitos, outros orando, alguns prontos para o auxílio. Os enfermeiros continuam posicionados, uns à frente, outros ao lado e ainda alguns à retaguarda dos passageiros. Entre aspas, entre parênteses, isso está me deixando nervosa. Como estou um pouco tensa, o instrutor diz que me poupará do instante dramático da explosão, por ser bastante chocante, podendo me abalar e com isso prejudicar a narrativa. Verei cenas imediatamente após a explosão. Mas está acontecendo algo inesperado. Alguns espíritos na assistência que passaram pelo acidente estão vivendo fortemente o momento. Envolveram-se demais com o drama revivido e forçaram o aparecimento na tela do momento crucial da explosão. A cena está sendo plasmada. Não há tempo nem para gritos. Explodiu de uma vez. Tudo e todos vão pelos ares. Pedaços humanos se projetam em várias direções. Os enfermeiros que estavam a postos retiraram os perispíritos dos passageiros em fração de segundos antes da explosão. É como se eles tivessem desencarnado antes da tragédia se consumar. Foram como que sugados do corpo até aqueles mais arraigados da matéria. Ocorre que alguns registraram tão fortemente a explosão que a impressão que sentiram no momento pareceu fixar-se em suas mentes, entrando em coma profundo e a reviverem seguidamente a cena dantesca. Esses que registraram rudemente a cena
sofreram um impacto no perispírito? Resposta: sim. Vejo a cena onde um espírito desesperado procura pedaços de seu corpo. Ele está totalmente alucinado. E por que não entrou em prostração? Por causa do seu apego demasiado à matéria e ao corpo físico. Era excessivamente vaidoso, cultivava certo endeusamento de sua figura e os enfermeiros não conseguiram fazê-lo entrar em prostração. Seu desespero é muito grande. Procura juntar cada parte do seu corpo. Aqui ele pega um pedaço de sua perna, ali ele apanha uma mão. Engraçado, ele traz um pedaço da perna na mão. Vejo seu perispírito sem perna, mas ele caminha normalmente. Como pode ser isso? O instrutor explica que o pedaço de perna que ele está em sua mão é uma criação mental dele, estando em seu perispírito intacto, posto que ele foi retirado do local antes da implosão. Ou seja, apenas ele acredita que não tem. Para vocês perceberem, meus amigos, como a mente é importante, como o que a gente acredita é tão importante. Então vamos acreditar no bom, não é verdade? Vamos continuar a leitura. Existe e insiste que são resíduos de sua mente, onde ele alojou a ideia da mutilação, favorecida pelo desconhecimento da existência do perispírito. O tratamento para ele não será o mesmo dos mutilados comuns, uma vez que ele necessita apenas de educação mental e conhecimentos básicos sobre a vida espiritual. Muitos espíritos que entraram em prostração, abrigando em cores vivas nos arquivos mentais o drama sofrido, necessitam dessa terapia, pois se veem e se sentem mutilados, quando na realidade estão perispiritualmente intactos, sem a lucidez de perceberem tal realidade. Isso ocorre devido ao grau de alucinação em que se encontram e à falta de méritos que os credencia uma percepção mais vigorosa da realidade em que se inserem. Esse companheiro, que traz o pedaço de perna em sua mão, fechou todas as portas ao seu redor para ter como uma visão única o pedaço de perna que julga ser real. Os desencarnes coletivos, que são casos excepcionais, podem ser precedidos de um desencarne antecipado dos envolvidos, contabilizando-se, nesse caso, o trauma perispirítico por conta da cristalização mental, da ideia do acidente e do despreparo do espírito para com as leis divinas. Alguns passageiros assistiram ao acidente, mas não compreenderam que poderiam ficar imunes aos seus efeitos, justamente porque não havia intimidade com o estudo, nem na meditação sobre o seu mundo de origem, o plano espiritual. Mas já estudamos casos de explosões em que o perispírito realmente sofreu danos profundos, à semelhança do corpo físico. É verdade, mas aqui o caso é diferente. O perispírito foi retirado do local da explosão, não lhe restando qualquer sequela. No caso que observamos antes, era suicídio. Houve, por livre-arbítrio, uma agressão às leis de Deus, naquilo que de mais sagrado o espírito recebe como um instrumento evolutivo, o seu corpo. O suicídio é uma insubordinação à lei, um capítulo à parte nos traumas do perispírito, pois nele há vontade deliberada de praticar o ato, de mutilar o corpo e retirar do espírito a sua eterna e inextinguível chama, ato translocado do qual o infrator não consegue evadir-se sem macular profundamente. Como a deliberação para traduzir-se em tragédia é antecipada pela luta da consciência entre capitular ou resistir. Como em nenhum instante ninguém está desamparado dos recursos divinos através da ajuda dos benfeitores espirituais. Como tudo é tentado por parte para a vida de conservar na memória o ânimo e a coragem, superando o instante depressivo pelo fortalecimento da autoestima, e ainda assim ele capitula. Os enfermeiros divinos não podem salvaguardar um perispírito que em si mesmo contém a ordem da implosão,
Nos suicídios, o perispírito não está imune às dolorosas mutilações orgânicas a que se condena, de vez que, sendo o espírito carrasco de si mesmo, desertor do corpo de lutas, renegado, pois abandona a fé em seu Criador, custa-lhe colocar a consciência em ordem para recuperar tamanho prejuízo causado a si mesmo. As imagens colocadas em tela foram retiradas da mente das pessoas que passaram pelo acidente, mas as pessoas que estavam no avião não sabiam da presença de enfermeiros a bordo. De onde surgiram essas imagens, uma vez que os passageiros não as tinham registrado em suas mentes? Os espíritos podem retirá-las do éter, mas aqui presentes encontram-se enfermeiros que a tudo assistiram. As imagens, em parte, saíram de suas mentes, ou seja, da mente dos enfermeiros e não dos pacientes. Como se retira imagens gravadas no éter? O vegetal retira do ar o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Ele tem a sua maneira de materializar o alimento. Como isso é um procedimento inerente ao vegetal, retirar imagens do éter é um procedimento inerente do espírito. Entendeu? Claro que não. Você não pode ir além do que não conhece. São técnicas avançadas que eu não conseguiria explicar para você, mesmo com a quiescência dos técnicos. Veja, tenho visto aqui um espírito colocar a mão sobre a cabeça de outro e de lá retirar imagens de sua vida, usando técnicas de magnetismo pessoal. Apenas vejo os efeitos. Eles conhecem a causa. O máximo que consigo entender é que eles fabricam essa tela onde assisto ao filme. Com fluidos retirados do cosmos e do ectoplasma que cedi. Como as imagens passam da mente deles ou do éter para a tela, aí já não entendo nada. Iremos agora a outro pavilhão, a fim de observarmos perispíritos vítimas de radiações nucleares. Já os vejo, apresentam com profundas chagas. Foi um desencarne coletivo ligado ao karma daquele povo, de Hiroshima. Como acidente de vastíssimas proporções, a retirada de perispíritos antes do acidente restringiu-se a casos isolados, levando-se em conta os méritos de cada um. Noto que as células perispirituais foram lisadas pela radiação. Alguns não desencarnaram de imediato, passando a arrastarem-se penosamente durante dias, semanas, sofrendo a destruição de suas células físicas, impressionando-se mentalmente, formando cristalizações demoradas. As lesões com as feridas profundas, pondo à mostra as partes ósseas, instalaram-se fundo na mente de muitos deles. Milhares já reencarnaram e outros continuam em tratamento. O panorama que vejo é por demais tristonho. Pessoas muito magras, umas com lesões cerebrais, como se a cabeça estivesse sem o cérebro, outras com o cérebro aparentando geleia. Este órgão parece ter sido duramente atingido pelas radiações. Os pacientes estão passando por um acoplamento de células cerebrais com a finalidade de restaurar esse órgão. Os que ficaram em estado de alienação profunda foram separados dos demais, para não prejudicá-los, alucinando-os também. O tratamento aqui é bem específico. O espírito é prostrado e encaminhado ao departamento para a projeção do desenho de órgãos afetados. Vejo um rapaz portando grande ferimento, tendo o osso da perna à mostra. Observo o curativo, ministrando pelos enfermeiros, eles analisam a ferida. Notando-a limpa, sem pústula, colocam sobre ela um pó esbranquiçado e algo gelatinoso. O pó torna-se aderente. Sob a ação mental desses enfermeiros, parece confundir-se com o tecido ulcerado do paciente. A ferida aparenta entrar em processo de regeneração. A pele não fica totalmente restaurada, mas encena um princípio de cicatrização. Quando os enfermeiros se retiram e o rapaz relembra a cena que viciou sua mente, a ferida volta a se abrir. O instrutor, sempre atento, explica que, superado esse impasse, a cristalização da ideia, o processo
cicatrizante se instalará em definitivo sobre os ferimentos. Alguns levarão sequelas físicas a reencarnações futuras, devido ao fato de suas fichas kármicas acusarem grande envolvimento em episódios que marcaram outras pessoas com dor e sofrimento. Tais espíritos, julgados e condenados por suas próprias consciências, não logram forças para a regeneração perispiritual completa. Os espíritos que você observa se encontram nesse estado desde 1945, quando sofreram um acidente? Sim, o tempo para o espírito não é regulado pelo relógio terreno. A vontade bloqueada torna a ação obstruída. O tempo passa sem tecer os fios da saúde, para quem se deixa paralisar na própria enfermidade. Segunda visita. Estou fora do corpo e é dia. Que sensação estranha é saber que estou aqui durante o dia e meu corpo está aí, que é de noite. O céu está bem azul, contrastando com o verde da relva. Estou flutuando com Rose, aproximadamente a 3 metros de distância do solo. A sensação é de estar a uma câmara sem gravidade. Sinto-me bem leve. O traje é uma roupa suave, uma camisola azul clara, tão macia que o vento faz flutuar. Rose dá minha mão e partimos assim flutuando para as observações que nos esperam. Estamos pousando. É um prédio com vigorosas colunas e uma delicada escada de acesso. Ao seu redor, frondosas árvores. Este local faz parte de uma colônia de refazimento para espíritos que, enquanto encarnados, foram mutilados em seus corpos. As mutilações a que me refiro foram involuntárias, causadas por acidentes dos quais eles foram vítimas. Todavia, tais eventos causaram forte impressão em suas mentes, afetando seus perispíritos. Todos eles são conscientes de que já desencarnaram e que aqui fazem uma terapia intensiva para romper o bloqueio mental que lhes causa embaraços. Estou entrando. O ambiente é maravilhoso. O clima é comparável ao de ar-condicionado, gostosamente regulado. O ambiente natural tem um aroma levemente perfumado. Encontro-me em uma sala com cadeiras em semicírculo, onde posso assistir à aplicação de uma terapia de grupo. Alguns espíritos, homens, mulheres e até crianças, pois que vejo uma de aproximadamente 12 anos, se exercitam sem afobação. A criança traz um braço ressecado devido a uma grande queimadura que lhe dilacerou o tecido epitelial, tornando-se liso e grosseiro. Vamos estudar esses casos, diz Rose. O método que está sendo utilizado é o da conversação. Existe uma espécie de mentor que orienta a cada um em particular. Primeiro comenta-se o caso específico de alguém. Todos observam atentamente, uma vez que os problemas se assemelham, embora tenham ocorrido em situações diferentes. Aqui todos conhecem a sua história atual e anterior, ou seja, o que lhes aconteceu, como, por que foram atingidos, mas ainda há o bloqueio. A garota foi escolhida para falar. Ela morava em uma fazenda, onde em determinada época do ano se ferviam em grandes tachos o mel para fazer puxa-puxa. Ao mexer em um deles, derramou o líquido fervente sobre seu braço. O choque foi tão forte que ela registrou no perispírito a queimadura. Esse registro mental, como uma fotografia petrificada, é a causa do braço se mostrar carbonizado. Ela passará pelo seguinte tratamento. Como as células perispirituais foram ressecadas devido à forte impressão, como ela pôde restaurar esse tecido através de sua vontade educada, torna-se necessário desfazer a sua ideia cristalizada, liberando-a. Assim, através do seu poder mental e com orientação dos técnicos, ela estará capacitada a aproveitar a sua cura. Essa terapia é repetida diversas vezes, até que o espírito se convença de que pode ser seu modelador. Agora a menina vai tentar alterar o quadro impresso em seu braço, pois para isso vem sendo exercitada. Rose diz que ela passou por uma aprendizagem, tal como uma criança memoriza o alfabeto, e que agora vai tentar ler algumas frases. A base do tratamento é a repetição, até que o aluno esteja apto a caminhar sozinho.
A menina se concentra, percebe o que ela se fixa na imagem mental de um braço perfeito. Observa as duas imagens, a mental e a real. Ela inicia o processo de restauração pelas células, as mesmas que estudou e criou, em separado, através de exercícios. A garota fez esse estudo, conheceu um pouco de anatomia das células epiteliais e o formato dos epitélios simples e estratificados. Ela está mentalizando as células em cima do braço, fazendo um esforço mental na criação das mesmas. Meu Deus, que coisa linda! Noto que alguns pontos do seu braço danificado começam a se modificar pela formação de novas células. Mas apesar de todo o esforço que nos emocionou, a criação não foi uniforme. Ficaram ainda espaços por preencher. O mentor vai a seu encontro e diz: Bom, ótimo! Criaram-se muitas células. Em breve você terá condições de modelar todo o tecido avariado. A menina sorri. A instrutora diz que o que presenciamos foi um teste para a aferição de sua capacidade plasmadora. Ela precisa treinar mais ainda. Agora observamos um senhor sexagenário. Ele traz à mostra um profundo corte na parte anterior do tórax. Vejo nítida cicatriz que se estende da garganta até o umbigo. Esse paciente participava de um torneio em uma vaquejada, quando seu cavalo assustou-se, atirando-o mais adiante sobre uma cerca de arame, arrastando-o e rasgando-lhe o esôfago, o coração, o estômago e os intestinos. Ele tem plena consciência desse fato. Sua terapia é rever o acontecido, mentalizar os órgãos afetados, estudar um pouco de biologia desse sistema afetado. O caso anterior, devido à sua forte impressão mental, danificou os órgãos. Seu tratamento será por etapas. Primeiro ele se fixará em um único órgão, até plasmá-lo perfeito. Depois passará para o órgão seguinte. Ele agora está com a mente voltada para o coração. No seu coração há um pequeno corte, e ele precisa unir as fibras cardíacas, mentalizando essa união entre as mesmas. Começa a se concentrar, e a pequena fenda vai se fechando. Ele parece muito contente, pois em breve poderá superar totalmente esse problema. Para o paciente plasmar qualquer órgão, é necessário, primeiramente, que ele aprenda a sua anatomia e a sua fisiologia? Nesses casos que observamos, onde o espírito possui a consciência de sua problemática, ele precisa passar pela terapia grupal e, em particular, pelo estudo do órgão afetado. No entanto, as condições de estudo aqui são diferentes da didática terrena. Este companheiro conheceu previamente o funcionamento do coração. Viu as fibras estriadas cardíacas, aurículas e ventrículos, tricúspide e mitral. Como é, então, essa didática tão diferente da nossa? Eles não usam livros como nós, estudam em modos perfeitos, espécie de livro vivo, onde vê, sente, observa o funcionamento, o que lhes facilita a aprendizagem, como consequente restauração. O coração, onde ele se exercitou, é um órgão de modelação perfeita, onde ele sente a sua sensibilidade, pois que se iguala a um órgão vivo. Então, os que possuem condições de aprender pelo estudo promovem suas próprias modelagens. O que não possuem, recorrem aos técnicos. Exatamente. A modelagem aqui também se opera pela função dos técnicos, quando exige a incapacidade do paciente. Entre esses incapazes estão alguns intelectuais, que apesar da cultura acadêmica que apresentam, estão contaminados com vibrações do derrotismo, negativismo, ou por paixões inferiores que neutralizam qualquer ação criativa ou plasmadora da estética orgânica. Quando tentam, deformam-se cada vez mais, exigindo o concurso dos técnicos. Daí depreende-se que não são somente a cultura ou a inteligência os fatores básicos da plasmação. Mas deixe-me terminar o relato do Senhor com a fenda cardíaca. Ele mentalizou o coração perfeito e eu notei que a fenda desapareceu. No entanto, o mentor solicitou-lhe retomar a época do acidente. Ele sofreu um pouco com as lembranças e a fenda se abriu novamente. Apesar de se encontrar mais treinado que a garota,
Ele ainda necessita educar as emoções. São muito pacientes. Converso com eles. Dizem que já sabiam da nossa visita. Falam dos seus casos, mostram seus membros, mas não se afligem com isso. Repetem que são orientados como alunos. Existe um professor, mas a tarefa é do aluno. A experiência terminou. Estamos muito alegres. O professor nos abraça e agradece nossa visita. São todos tão amigos e eu estou de volta. Terceira visita. Encontro-me no interior de uma casa que em tudo se parece com uma maternidade. Vejo muitos berçários, crianças recém-nascidas, sendo fortes vibrações no ambiente, como se as crianças sofressem. E isso repercute em meu espírito. O instrutor explica que são crianças abortadas. Esses pequeninos passaram pela redução perispiritual e não tiveram condições de retornar ao tamanho natural. Aqui eles são tratados como recém-nascidos e postos em incubadoras. Existem crianças abortadas com até 6 meses, quando o esquecimento e o aprofundamento da matéria, já bem pronunciados, dificultam o seu retorno ao estado anterior ao reencarne. O tipo de aborto e o tempo de gestação muito contribuem para que a condição do bebê após o aborto seja irreversível. Estou observando uma delas. Coitadinha, é tão indefesa. Estou com uma roupa apropriada, esterilizada para observá-las. Uso luvas, máscara, bata, gorro, sapatos de pano. Elas devem ficar isoladas o mais possível de nossos fluidos, diz o instrutor. Este pequenino que observo tem entre 5 e 6 meses de gestação. Mostra grande deformação no crânio, que se apresenta perfurado. Chora constantemente, como se estivesse apavorado. Na verdade, relembra o instante em que seu crânio foi perfurado pela técnica abortiva. Ele está me causando um sentimento muito forte de piedade. Também existe a mutilação do seu braço, que aparenta estar quebrado. Observo os detalhes. Vejo que é um corte ou talvez uma fratura. Esses espíritos passaram por acidentes, embora provocados, e não se encontram em condições de promoverem suas modelações. Noto que um dos medicamentos usados é o passe e que ele acalma a sensação de pavor. O tratamento básico consiste em fluidoterapia, em vibrações amorosas das enfermeiras especializadas. O regime alimentar se reduz a substâncias à base de sucos, de legumes, de vegetais que desconheço, sendo este utilizado na fabricação de um chá revigorante e ao mesmo tempo calmante. A alimentação é introduzida no intestino por uma espécie de sonda. O tratamento é intensivo. Vejo a enfermeira colocar a mão sobre a cabeça de uma delas, que grita convulsivamente. Então ela vai acalmando e acalmando. Vamos a outra sala onde a criança, com o crânio perfurado, a que me referi, foi transportada. 4 médicos a examinam e decidem por uma espécie de enxerto, colocando pequeninas porções de sua massa encefálica em verdadeiro trabalho artesanal. No ferimento do braço, refazem o tecido epitelial. A pele dela é frágil, quase transparente. Após a superação dessa fase crítica, essas crianças irão crescer normalmente como nossas crianças da Terra. Relatam, então, o que lhes aconteceu, fortalecendo-as com ensinamentos morais para que possam enfrentar a vida com otimismo, sem mágoas ou revanchismo. Precisamos ir a outro local, diz o instrutor. Chegamos. É um prédio amplo, mas não tem característica de hospital. A aparência de uma escola. Está comigo também aquele aluno, William, o aluno que, enquanto encarnado, estudou como autor e que desencarnou vítima de atropelamento. Na frente da escola existe uma placa luminosa cuja mensagem é Centro Espiritual de Tratamento Intensivo. Penetro no recinto caminhando por um grande corredor, com a nítida impressão de estar reconhecendo o local. Encontro-me com a roupa que usava na reunião. O instrutor é que está usando bata. Na porta da sala onde penetro existe uma placa indicativa da atividade que aqui se desenvolve. Supervisão. A sala parece pequena, mas apresenta o formato de um auditório. Sentamos os 3. Sou informada de que vamos assistir a cenas monstruosas, diz William em tom de brincadeira. As primeiras imagens mostram uma sala com uma mesa longa e rústica ao seu redor, cadeiras bem fornidas.
Mas somos nós que estamos lá. Vou tentar identificar quantos do nosso grupo estão lá. Segue-se a identificação dos médiuns. A Câmara focaliza o nosso grupo. Eu sou a segunda na mesa. Fiquei curiosa. Por que estou separada da equipe? Na mesa grande, você está de um lado e o instrutor do outro. Dirige uma discussão sobre o perispírito, sendo o assunto exatamente o mesmo, foi descrito nessa reunião de hoje. Vocês discutem e nós, na outra mesa, anotamos. Tudo parece igual à reunião de hoje, estruturada ontem. Respondendo à minha indagação sobre a separação da equipe em duas mesas, ele adianta que existe uma necessidade do conhecimento anterior dos assuntos a serem desdobrados no dia seguinte. Então, o segundo, o preparo de cada um, alguns discutem e outros anotam. Essa separação é democrática. Aqueles que não dominavam bem o assunto, que não dispõem de tempo para pesquisa ou mesmo leituras atualizadoras, ficam no grupo secundário, observando e anotando, podendo fazer indagações no caso de dúvidas. É uma maneira de ordenar melhor o debate, tornando-o mais produtivo e objetivo. No entanto, isso não é suficiente. Os médiuns devem estudar pelo menos meia hora por dia. Agora ele vai mostrar o caso que estudamos e que nos foi apresentado como objeto de debate. Ontem à noite, como isso, quis mostrar a necessidade de um melhor preparo, não somente no dia da reunião, como no dia anterior, quando somos levados a estruturar o tema. O exemplo de ontem vai nos mostrar em filme. Um rapaz de aproximadamente 20 anos caminha em direção a um helicóptero em movimento. O aparelho está parado no pátio, mas suas hélices giram aceleradamente. Ele vai, muito eufórico, correndo. Parece muito saudoso e contente por encontrar a pessoa que vai descer do aparelho. Mas, meu Deus, ele não se abaixou e a hélice o atingiu com grande violência. É horrível. Ele ficou girando com a hélice e vai sendo triturado. Os pedaços do seu corpo vão caindo no solo. Enfermeiros correm com uma maca e retiram-no. Esses enfermeiros pertencem ao plano espiritual. Sabe o que parece? Um amontoado de roupa velha ensanguentada. Não se vê um osso sequer inteiro. Ele parece ter sido triturado em um liquidificador. Eu pergunto, e o perispírito? Isso que você está vendo é o perispírito, é a resposta. A cena que assisti foi filmada pelos espíritos. Eles carregam os restos para uma sala de hospital e arrumam os pedaços por pedaço. Interessante é que alguns médicos passam a mão naquelas tiras e elas vão se juntando. Eles fazem uma espécie de seleção, observando o tipo de tecido, o que faz parte do tronco, músculo da perna. Os pedaços vão se unindo sem deixar cicatrizes? Não, ficam cicatrizes. Você já observou o vidro de um carro quando sofre um impacto e não quebra? Ficando com muitos raios ou rachaduras? Pois o perispírito está ficando assim, todo remendado. Eles colocam o corpo completamente estriado em uma gaveta de vidro. O instrutor diz que agora é esperar a ação do tempo para este caso. É preciso que o espírito passe pelo transe da morte, acorde, sinta a vontade de viver para o início do tratamento. William parece um pouco decepcionado. Ele gostaria de assistir à cirurgia conclusiva. Com votos de paz e confiança, nos despedimos por hoje. Meus amigos, quanto aprendizado, meu Deus! Esse livro deveria ser lido por todos aqueles que tratam do corpo físico. Por outro lado, nós que não somos da área médica, podemos aprender a nos comportar para enfrentarmos os nossos casos pessoais. Com um grande abraço, agradecendo a companhia de todos, eu me despeço. Até o próximo capítulo.